É, ontem, quando começou a sessão do depoimento da senhora Nise Yamaguchi, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid, Omar Aziz, rasgou elogios para depoentes, os médicos todos falam bem dela. Não é bem assim, não. E no fim ele teve que retirar isso, não, porque toca piano para os seus clientes, médicos e tal. Mas ao longo do depoimento, ele viu sendo negadas as premissas de que ela falaria a verdade, nada mais do que a verdade, porque é uma grande especialista médica. Bom, ao longo do depoimento, isso foi desafiado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadanias de Sergipe, que falou que fazia votos para que um dia ela abandonasse essa crença absurda e negacionista da cloroquina e do tratamento precoce. Agora, sobretudo pelo senador Otto Alencar, da Bahia. O senador Otto Alencar a submeteu a um exame prévio de epidemiologia e ela não foi aprovada. Apesar da Folha ter dito que ela definiu bem a diferença entre vírus e protozoário, quem assistiu o vídeo reproduzindo isso não concorda com a Folha, nem com o UOL. Nada disso. Ela foi posta contra a parede e foi obrigada a ouvir do Otto Alencar uma verdade que ninguém tinha enfrentado até agora, depois de um ano de noticiário sobre ela, como grande especialista em Covid-19, ouvida por Jair Bolsonaro. Bem à altura do Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Por uma coisa muito simples. A doutora Nise Yamaguchi não é epidemiologista, não é bacteriologista, não é o que alguns colegas das televisões de assinatura chamam de imunologista, que eu não sei bem o que é. Bom, meus amigos, a doutora Nise Yamaguchi também não é nenhuma profissional respeitabilíssima na área que ela realmente opera na medicina, que é o câncer. A doutora Nise Yamaguchi é oncologista. Olha, ela foi submetida a um teste rápido sobre o coronavírus e foi reprovada. Reprovada, mesmo que ela tenha acertado parcialmente a história da diferença do vírus contra o protozoário, ela não se defendeu bem quando o senador Otto Alencar, que é médico, que é especialista no assunto, que estudou bem para inquiri-la, perguntou sobre quanto tempo faz que o coronavírus está agitando aí, perturbando. Desde 1964, ele disse. E que, segundo também ele disse, já passou por oito temporadas, né? Para vir agora, nesta temporada, arrasar a humanidade inteira e o Brasil em particular. Você vai dizer, não, mas ela, como oncologista, ela tem autoridade para aconselhar políticas públicas para o combate a coronavírus, ou a Covid, que é a doença provocada pelo contágio do coronavírus. Tem? Realmente tem? Quer dizer, imagina que você tenha um parente que tem um câncer no estômago. Você levaria um ortopedista para tratá-lo? É mais ou menos a mesma coisa. Mas isso despertou a ira dos senadores bolsonaristas, em particular o senador Marcos Rogério, com aquela voz de locutor, pouco cérebro e muita voz, né? De locutor de quermesse do interior de Rondônia, e também o Marcos Duval, que Deus me livre, né? Pelo amor de Deus, né? Que gênio da raça, hein? Pois é. Os dois senadores ficaram ofendidíssimos com a forma como ela foi tratada pelo senador Otto Alencar. E pelos senadores em geral, que não são fiéis à cartilha do governo. Agora, os fatos não ajudam a turma do Bolsonaro. Enquanto eles faziam, na antessala, digamos assim, da
do depoimento da senhora Luana Araújo, essa sim médica, essa sim uma profissional do assunto, bacteriologia, epidemiologia, doenças infecciosas, etc., eles não foram obrigados a responder aos senadores Alessandro Vieira, Humberto Costa, Tasso Gereissati, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz, que se referiram a um incidente havido à porta do Palácio da Alvorada, quando o ídolo, o mito, né, o mito deles, que eles não sabem que mito, eles não usam isso aqui, ó, eles não usam isso aqui. Se eles usassem, eles saberiam que mito significa minto, né? Isso aqui é o pequeno dicionário de Antônio Noaes. Mito significa mentira, fantasia, né? E o Bolsonaro disse que a Daniela Lima, da CNN, que é uma rede de TV tida como simpatizante do governo, era uma quadrúpede. Para você ter uma ideia do nível dessa turma bolsonarista, primeiro, ninguém se solidarizou com a Daniela Lima. Sabe por quê? Porque eles pensam, ou se é que eles pensam, não se sabe se eles pensam, mas eles agem como se estivessem certos aqueles que, quando eu falei nisso no Twitter, me escreveram dizendo que sim, que Daniela Lima é quadrúpede, sim. E eu não conheço a Daniela Lima pessoalmente, mas posso atestar que ela é bípede. Assim como o bípede é o Bolsonaro, que não tem nível nem para ser um muar, para ser um burro. Qualquer burro é mais inteligente do que o Bolsonaro. Ele é bípede e isso não adianta nada. Mas os senadores ficaram ao Deus dará, quando tiveram que ouvir os que se solidarizaram com o Otto Alencar e com a Daniela Lima, e que não são capazes de acompanhar a catapulta que o Bolsonaro tem de disparar insultos, inclusive pornográficos, contra os seus adversários que são tratados como inimigos. Além do mais, tiveram que enfrentar, agora sim, a única epidemiologista que havia no Ministério da Saúde, até não ser nomeada, por pressão do gabinete do ódio, e que resultou num veto do chefe da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos. A Luana Araújo é uma moça bonita, muito bem preparada, inclusive ela quando ela contou por que o pai, que é médico, se formou em Direito, foi para defendê-la, para possibilitar a sua inscrição precoce na universidade, porque ela tinha passado no vestibular. Aliás, por falar em precoce, eu vou aqui fazer uma crítica ao tal do tratamento precoce. Olha, isso aqui é um dicionário, o pequeno dicionário do AIS da língua portuguesa. Na página 755, a palavra precoce está sendo definida como que se desenvolve ou decorre antes do tempo usual, demência precoce, é um exemplo que eles dão, que muito cedo demonstra capacidades ou habilidades próprias de crianças mais velhas ou de adultos, talento precoce. Alguns dos meus leitores no Twitter disseram que eu não devo ter nenhum dicionário. Tem vários dicionários, mas eu estou usando aqui um da Isabel, que é um dicionário mais simplesinho, mais pequeno, menorzinho, né? Mais fácil de ser manuseado, para dar essa definição. Essa definição está nesse dicionário aqui. Eu conheci o autor, conheci muito o autor, me dei com ele, privei muito dele, foi um grande orgulho privar com um gênio da gramática, como era um filósofo da altura do Antônio Noaes. Mas antes de irmos ao Antônio Noaes, queremos também elogiar a Luana Araújo, porque, enfim, foi à CPI da Covid uma técnica capaz de dizer em palavras muito simples, criando, inclusive, frases muito bem concatenadas, ao contrário da senhora Yamaguchi, para explicar coisas como, por exemplo, ninguém discutiu o tratamento precoce com ela. Eu poderia dizer que o dicionário elimina a possibilidade de haver tratamento precoce, porque o tratamento trata depois da doença. E o precoce
significa algo que acontece, como diz aqui, ou decorre de algo que acontece antes do fato usual, né? Então, não pode haver uma coisa que é depois e, ao mesmo tempo, antes, tá certo? É uma contradição em termos, como diria o professor Weiss. Pois bem, ela fez frases magníficas como usar tratamento precoce contra um vírus é como como um terraplanista ir à borda da Terra para pular. Muito boa essa frase, né? Como muito bom também é o recado que o Omar Aziz, presidente da CPI, e o Renan Calheiros, o seu relator, os dois passaram para o Bolsonaro, que andou fazendo críticas sobre, chamando-os de corruptos e tal. E eles não caíram nessa possibilidade de briga com o Bolsonaro, dizendo uma coisa muito simples: vai trabalhar. Eu me lembrei até daquele filme do Hugo Cavanna: vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, porque todo dia que tem sessão aparece o número total dos mortos da Covid no Brasil, e aquilo é uma denúncia viva, exposta ao Brasil inteiro, e ele tem que trabalhar para quê? Para reduzir o número de mortes. Bom, a Polícia Federal começou uma ação contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o seu secretário de saúde estava sendo, inclusive, procurado. Quando eu estou gravando esse vídeo, eu não sei se ele chegou a ser preso. Ia ser preso. E o governador teve a sua casa vasculhada. O Omar Aziz já foi governador do Amazonas, mas não me consta que seja aliado do Wilson Lima. O Wilson Lima é aliado de Bolsonaro. E eu quero lembrar que, seguindo o Bolsonaro, ele abriu o comércio lá em Manaus, provocando toda aquela crise do oxigênio. Ele é o responsável pela crise do oxigênio e, indiretamente, é o Bolsonaro, que ele se elegeu montado no bolsonarismo, tanto ele quanto o prefeito de Manaus. Eu quero, aqui também, antes de terminar aqui, esse nosso contato desta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, eu quero aplaudir o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que aceitou o pedido de demissão, que deve ter sido negociado, do coronel PM Vanildo Maranhão, do comando da Polícia Militar, e o substituiu por José Roberto Santana. Fica parecendo que eu sou muito exigente, mas a verdade é que não basta admitir o comandante, não basta trocar o comando. As redes, as PMs, as polícias militares, são as milícias fardadas e armadas de Bolsonaro. Bolsonaro arma as polícias militares para dar o seu autogolpe. Agora que ele está numa crise militar, crise que se agrava depois que foi revelado que um sargento do Exército na ativa foi usado numa live pelo Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, numa live do Bolsonaro, está criando mais uma crise militar. E as crises militares são criadas pelos arroubos de indisciplina do capitão que saiu do Exército exatamente por indisciplina, por fazer um movimento sindicalista de protesto contra o soldo, num artigo na revista Veja, e depois numa reportagem que saiu também na Veja, da Cássia Maria, na qual ele contava e apresentava croquis que preparou, junto com o capitão Fábio Passos, seu amigo e colega de patente, uma explosão de bombas em quartéis e na adutora do Guandu. Isso gerou um processo, ele foi condenado por 3-0 na primeira instância, estava na cadeia, mas foi para o Superior Tribunal Militar, onde foi absolvido por 8-4, sob o pretexto absolutamente estúpido de que foram apresentados 4 laudos oficiais dos croquis dos atentados. 2 deles atestavam a autoria dele e 2 eram inconclusivos, e ele usou como se os inconclusivos fossem os 2 que ele precisava para empatar e, com isso, conseguir a absolvição. Ele foi absolvido numa decisão estúpida e absurda pelo Superior Tribunal Militar, por 8 egressos da ditadura, que ainda vigiam naquela época, trabalhavam no STM,
E ele está aí 30 anos fazendo política, sempre exaltando a indisciplina, como está fazendo agora, criando uma crise militar por causa do seu protegido, o general da ativa de divisão, Eduardo Pazuello, que acaba de ser nomeado para uma boquinha de 16 mil e tantos reais por mês na Secretaria de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto, também chefiada pelo almirante Flávio Rocha, também militar, né? Só que da Marinha, não é do Exército. Pois bem, neste fim de semana eu ainda estou negociando a entrevista que eu vou fazer na sexta-feira, depois de amanhã, ou no sábado, né? Essa entrevista ainda não foi definida, mas estou preparando dois dedos de prosa com o meu colega Roberto Dávila, que vai falar de sua aventurosa vida de entrevistador na televisão, e é um desafio entrevistar um profissional de entrevista como ele. Aí eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.